Olá a todos, dando continuidade então aqui ao nosso curso, nós vamos hoje ter como tarefa, depois de já termos criado então o nosso projeto baseado num template, vamos agora importar uma planta do AutoCAD para começarmos a modelar o nosso projeto. As pessoas às vezes perguntam, professor, então significa que eu vou ter que agora fazer a planta no AutoCAD e depois vir aqui para o Revit? Na verdade não, a ideia é que a partir do curso vocês comecem já a modelar, a criar os seus layouts, seus projetos arquitetônicos dentro do Revit mesmo. A gente só vai fazer isso por uma questão de didática para o curso, para que todos possam fazer a mesma planta, né? E também para que eu possa ensiná-los a como fazer isso, porque um dia vai ser necessário. Você vai precisar importar uma planta do AWG para cá, tá? Então vou abrir aqui a nossa planta que a gente vai ter como base, né? Um projetinho residencial popular adaptado, com 4 apartamentos. Nós vamos então modelar esses 4 apartamentos e depois fazer 4 pavimentos iguais a esse. Um prédiozinho de 4 pavimentos com 4 apartamentos por andar. Então vamos olhar aqui alguns cuidados que eu tenho que ter aqui no AutoCAD antes de importar essa planta para o Revit. Quanto mais cuidadosa for essa configuração aqui no AutoCAD, menos trabalho eu vou ter lá no Revit. Então a primeira delas, dá uma olhadinha como que estão configurados os layers, as camadas. Quanto mais configurado tiver as camadas, menos trabalho a gente vai ter lá no Revit. A gente vai ver depois que a gente vai precisar ocultar algumas coisas lá. Então se tiver misturado camada de texto com camada de parede, que é comum acontecer no AutoCAD, eu posso ter alguns probleminhas lá. Então dá uma olhadinha como que está a configuração de camadas. Quanto mais organizado tiver aqui, melhor. Segundo detalhe, dá uma olhadinha nas achuras, dá uma limpada nos textos, nas cotas. Nada disso vai ser necessário lá no Revit. Então quanto mais limpa tiver a planta aqui, até mais leve vai ficar e melhor para importar lá para o Revit. Terceiro detalhe, até fiz aqui um guia para a gente seguir. Verificar os objetos em 3D. Dá uma olhadinha se não tem nenhum objeto em 3D perdido aqui no AutoCAD. Isso não é muito comum de acontecer, mas pode ser que exista. Alguém pode ter deixado algum objeto em 3D perdido aqui, e isso pode dar algum probleminha lá no AutoCAD. Então dá um comando 3D Orbit, dá uma olhadinha, verifica se está tudo certinho. Se está tudo bem, como é o caso, vai ficar melhor para importar. Quarto detalhe, configuração de unidades. As pessoas se preocupam um pouco com isso, mas é melhor dar uma olhadinha como que está a unidade aqui. E aí você já configurando isso, você vai ter menos trabalho na hora de importar lá para o Revit. Então vamos lá, como que eu faço? A primeira coisa é saber como que foi desenhado, que unidade que foi usada para fazer esse desenho. Então você pega aqui uma distância conhecida, né? Normalmente parede é desenhada com 15, pega aqui um comando dist, ó, e verifica o que aparece. Aqui no caso apareceu distância 150. Se aqui está aparecendo 150, significa que este desenho foi feito em milímetros, tá? 150 milímetros. Se tivesse sido desenhado em metros, como é o mais comum, aqui apareceria ponto 15. Dessa maneira, basta eu vir aqui no comando units e configurar aqui, ó, a unidade com a qual o desenho foi feito, no caso, milímetros. Tá? Não deixa essa opção que é 100 unidade ou uma opção em que a unidade esteja diferente da unidade com que foi desenhada. E um último detalhe é conferir a posição que o desenho está, a origem do seu desenho. Tá? Quando você importar lá para o Revit, você tem a opção de importar a origem do AutoCAD para a origem do Revit. Então, se você já deixar a origem aqui, ó, numa posição que você reconheça e que você sabe onde é no seu desenho, quando você importar isso lá para o Revit, vai ficar mais fácil de você se localizar, porque se você deixar o seu desenho muito longe do 00, pode ser que você nem encontre o seu desenho, o layout lá no Revit. Então vamos lá. Para importar uma planta aqui para o Revit, então a gente vai, primeira coisa, abrir a planta baixa
do pavimento térreo. Tá? Eu estava aqui com uma vista inicial, que depois eu vou ensinar como configurar o Revit para sempre abrir nessa vista inicial. E vamos aqui abrir a vista do pavimento térreo. Para inserir a planta, eu tenho aqui, ó, dentro do menu inserir, duas opções. A opção de fazer um vínculo e a opção de importar. A opção de fazer um vínculo vai fazer um link entre o Revit e o AutoCAD. O seu desenho vai ficar um pouco mais leve, porque a planta não vai ser importada aqui para dentro. E você, se por acaso for alterado alguma coisa lá no AutoCAD, você consegue atualizar. A vantagem de importar é que se alguém perder o desenho original, se ele for apagado, você não tem problema de vínculo. O que não acontece quando você usa essa opção de vincular. Então, tem vantagens e desvantagens. Normalmente, a opção de vínculo é melhor, porque a opção de importar CAD, você vai importar realmente o desenho para dentro, vai ficar um pouco mais pesado, e você não consegue atualizar se houver alguma alteração no arquivo original. Então, vamos usar a opção de vínculo de CAD. Vamos até a planta, até a pasta onde vocês baixaram os arquivos, e selecionar o arquivo. Aqui eu tenho algumas opções de cores, se eu quero preservar ou não as cores originais, se eu quero por acaso especificar que camadas eu vou importar, no caso eu vou deixar todos. Aqui ó, a posição origem para origem, lembra que eu falei sobre a origem lá? Por isso que é melhor deixar aqui ó, salvo já no AutoCAD a origem aonde você quer, porque aí basta você deixar essa opção automática e você não vai ter problema. Outra opção que eu vou colocar no pavimento térreo, que é a planta que eu estou, beleza. E a unidade de importação. Esse autodetectar só vai funcionar se você aqui no AutoCAD configurou a unidade certinho. Se você verificou que desenho, que unidade que foi desenhada e configurou no comando Units. Feito isso, você não precisa se preocupar, o nosso desenho, o nosso projeto está em metros, mas ele vai pegar de milímetros para metros e vai fazer a conversão normal, basta deixar no autodetectar. Caso não tivesse sido feito dessa maneira, eu teria que selecionar aqui, testar, ou então clicar aqui no fator de personalização. Muitas dúvidas dos nossos alunos nos mandam, normalmente é porque não configurou a unidade aqui, e quando usa esse autodetectar, ele não consegue detectar, e aí ou o desenho fica muito grande, ou fica muito pequeno. Então, do jeito que está, não preciso mudar nenhuma configuração aqui, basta eu clicar em planta abaixo do pavimento tipo e clicar em abrir. Ele vai então fazer a importação do nosso DWG, tá? Para dentro aqui da planta. Tá? Já trouxe a origem certinho para a origem aqui do Revit. E o que eu posso fazer agora? Se por acaso eu precisar ocultar essas camadas aqui, ó, que são as camadas dos pilares, ou a camada de texto, ou alguma camada que você por acaso trouxe do DWG e você gostaria de ocultar elas aqui nessa vista. Uma opção é, selecionando no DWG, você tem aqui uma opção de consulta, que vai te dizer o que é cada uma dessas linhas aqui, ó. Então, por exemplo, eu não sei que camada que é essa camada do pilar. Então, basta eu clicar naquele botãozinho consulta, clicar numa linha que representa o pilar, ele vai me dar aqui, ó, que esse objeto é uma linha, faz parte de um bloco, está aqui o nome do bloco, e faz parte dessa camada, E-colon. Se eu quiser, então, eu posso excluir essa camada, não é o que eu quero, porque depois eu vou precisar dessa informação. O que eu quero no momento? Simplesmente ocultar na vista. Pronto, ele já ocultou aqui todos os pilares, daí a importância de o DWG estar com as camadas todas configuradas certinho. Tá? E agora eu posso começar a fazer as minhas paredes em cima dessa planta desse DWG. Vamos fazer isso na próxima aula.